Oi, boa tarde. Boa tarde, que agora são 16h32. Eu estou fazendo esse vídeo, estou só ajeitando aqui, porque nós tivemos problemas durante a aula, né? Essa é uma aula de, podemos dizer, uma classe de recém-convertido, ou de novos convertidos, e tivemos um problema no Zoom, então algumas pessoas não conseguiram acessar, e por essa razão eu resolvi gravar a aula, e se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma questão do estudo, pode, né, entrar em contato pelo Zap, né, enviar um áudio, digitar, como você quiser, fica à vontade, tá? E quem faz parte desse grupo é a Helena Marilac, a Ana, a Milena, o Ronaldo e a Vanessa, que também sentiu um desejo de participar. Eu sei que nem todos vão estar, né, assim, vai ter tempo para, talvez, para assistir, mas eu vou procurar ser breve, até porque o estudo também não é longo, né? Talvez que dê mais trabalho aqui procurar os textos bíblicos, mas é de suma importância para quem está começando a caminhar, até para conhecer a Bíblia, né? Nós vamos manuseando a Bíblia, procurar a carta de Paulo, aos Efésios, carta aos Romanos, né? Tem Gênesis, tem Atos, né? Então, à medida que você vai procurando os textos bíblicos, você vai conhecendo a Bíblia, vai manuseando a Bíblia, vai entendendo melhor, né, a ordem dessas cartas, a ordem dos evangelhos, embora não estejam numa ordem cronológica. É isso que você precisa entender. Você vai ler a Bíblia, você vai perceber que parece que tem história que está meio fora do seu lugar, porque não está dentro de uma ordem cronológica, né? Ela foi elaborada de uma forma diferente. A Bíblia é dividida por, né, Pentateuco, livros históricos, poéticos, evangelhos, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, e assim. Depois a gente aprende isso aí. Mas vamos aqui o mais importante, vamos orar e vamos, dentro da apostila que eu enviei a vocês, tá? Eu enviei essa apostila, e quem desejar também pode, pelo canal, dar lá deixar uma mensagem lá na descrição, no comentário, e eu envio, dando um telefone eu envio sem menor problema. Tá? Nós vamos falar pecado e salvação, é o primeiro estudo de uma série de estudos que pretendemos fazer semanalmente, né? Se assim Deus permitir. Ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela Tua graça e misericórdia, obrigado pela oportunidade que temos de aprender e crescer na fé, à medida que vamos conhecendo a Tua Palavra. E assim, Pai, o Senhor use a Tua Palavra para o nosso crescimento, para nosso desenvolvimento espiritual. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, das pessoas que estão vendo esse vídeo e dos nossos irmãos, novos irmãos, Helena, Milena, Ronaldo, Senhor, Ana, o Pai, a Vanessa. O Senhor os abençoe rica e abundantemente. Agradecemos por essas vidas, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Bem, acompanhando aqui a apostila, eu vou seguindo aqui a apostila, vou ler, né, lendo a apostila aqui e comentando. Ok, ela começa assim. Pecado e salvação, os textos utilizados são vários textos que depois você pode procurar, né, na Bíblia, né, para se orientar aqui melhor. E depois eu digo assim, primeiramente gostaria de falar sobre a condição do homem sem Deus. Segundo Romanos 3:23, carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. O pecado não apenas afastou o homem de Deus, como também o afastou do ideal de Deus. Isso aqui é muito importante. Ele não apenas afasta o homem de Deus, o homem se desliga de Deus, como também do ideal de vida, do padrão de vida de Deus. Visto que o homem nasceu no pecado, quer dizer, ele herdou o pecado, não irradia mais a glória divina. Essa é a mancha que o pecado deixou na vida do ser humano. Assim fica mais fácil responder a seguinte pergunta:
O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? É mais fácil, a partir do momento que nós entendemos a doutrina do pecado, e não estamos aqui nos aprofundando na doutrina do pecado, mas nós estamos tocando no assunto e fica mais fácil responder, né? Então, o homem peca porque é pecador. Ok. O pecado afetou todos os aspectos da vida humana. E isso é perceptível, o texto de Gênesis 3 certifica isso. Né? O homem entrou em conflito com Deus, né? Gênesis 3, 8, com ele mesmo, Gênesis 3, 10, e com seu semelhante, Gênesis 3, 12. Né? Ele tem um problema, passa a ter um problema com o seu semelhante. Alguns estudiosos sustentam que o homem entrou em conflito também com a natureza. Né? Depois daquelas palavras, maldita é a terra por tua causa. E diz que está abrangendo tudo aqui, né? Toda a terra, não apenas os seres humanos. Bem, é uma perspectiva, é uma ideia. Mas é só para termos uma noção de que como o pecado ele afeta, né? Ele destrói o homem, né? E afeta, né, todos os aspectos da vida humana. Então Cristo ele também veio restaurar todos os aspectos da vida humana. Ele veio, né, restaurar essa relação do homem com Deus, a relação com ele mesmo e a relação com seu semelhante. Isso é muito importante, né? Como Deus ele trabalha, né, no homem como um todo, né? E por isso o homem como um todo deve responder a Deus e deve, né, se entregar a Deus. E a situação, estou olhando aqui a apostila, era, né, eu botei assim entre parênteses, continua sendo para alguns, né, tão dramática, a situação era tão dramática que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: nós estávamos mortos. Efésios 2, de 1 a 3. Essa é a real condição do homem sem Deus, morto. Se o capítulo terminasse aqui, poderíamos concluir que não existiria mais esperança para o homem. Mas, quando chega ao versículo 4 do mesmo capítulo, Paulo utiliza uma expressão de grande importância. Mas Deus. Ele fala, né, descreve o homem e a condição do homem, e o homem sob, né, uma influência muito ruim, né, do pecado, sob a influência das forças malignas, sob a influência do mundo, né, desse pensamento mundano, mas Deus, quer dizer, Deus interfere na história, interfere na miséria humana. E é o texto que nós vamos ler, Efésios 2, de 1 a 3. Eu vou ler aqui na minha versão, a minha Bíblia, diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morto, totalmente afastado, ele não responde a Deus, né? Ele não tem nenhum tipo de prazer em Deus, né? Ele não tem nenhuma conexão com Deus, ele é chamado de morto. Paulo chama de morto. No qual andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E a pergunta é o seguinte: como se caracteriza a vida de uma pessoa que está longe de Deus? Nós vemos aqui, primeira informação que ele nos dá, que ele andava segundo o curso desse mundo, então sob a influência do mundo, do pensamento que eu digo antibíblico, que fere os princípios de Deus, que fere os valores de Deus, né? Então o mundo aqui é o mundo em oposição a Deus, né? O mundo em oposição a Deus é sua forma de viver, sua forma de vida, né? Então essa pessoa está sob influência do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, aqui está falando de forças malignas, né? Paulo usava essas potestades para falar de espíritos com certa autoridade, né? Dentro do mundo espiritual. Estou falando, claro, da maligno, né? E a pessoa também está sob a influência desses espíritos malignos. E também no versículo 3, no finalzinho, diz as inclinações da nossa carne. Então também está sob a influência do pecado. Então, nós podemos dizer que uma pessoa longe de Deus, ela está sob a influência do pecado. Não, primeiro a influência do mundo, desse mundo hostil à verdade de Deus, que nós vemos hoje, tão nítido.
ela está sob a influência dos poderes malignos e está sob a influência da carne, que é o pecado que está nela, que ela herdou lá de Adão, né? Adão foi o nosso representante ali. E quando ele caiu, ele transferiu tudo isso aos seus descendentes. Transferiu, eu digo assim, né? Isso passou, né? Como se fosse hereditário. Então, vamos, não que é diferente daquela questão de maldição hereditária. Maldição hereditária que eu conheço é o pecado, né, de Adão. Mas vamos lá. A Bíblia como um todo narra como se desenvolve o plano de redenção de Deus no decorrer da história. Creio que o texto de João 3,16 é o versículo-chave da Bíblia para compreender essa ação de Deus na história. De acordo com o texto do Evangelho de João, como é possível obter vida eterna? Vem João, né? João foi um dos discípulos de Jesus. João, que tem um evangelho um pouquinho diferente dos demais, mas se você for ler os evangelhos, você vai perceber uma certa diferença. É porque João está tratando de... Ele tem um público-alvo diferente, né? Ele tem uma preocupação diferente ali naquele momento, e por isso que ele começa já tentando responder aquelas questões do seu período, do seu momento e do contexto que ele estava. Isso é muito importante entender. João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, como é possível obter a vida eterna? Crer, né? Ter fé, depositar toda a confiança nele. Às vezes as pessoas falam de ter fé em Deus, né? É comum você encontrar isso. Às vezes você está conversando com alguém brasileiro, é uma pessoa que tem muita fé, né? E a fé não costuma falhar, como diz a música, mas essa fé aqui é a fé, nós chamamos de uma fé salvífica, né? É aquela confiança que você deposita no Senhor, sabendo que Ele te salvará, né? Ele é o teu Salvador, e não há dúvida quanto a isso, né? É esse tipo de fé que eu estou falando. Às vezes as pessoas têm muita fé em Deus, né? Mas se você perguntar, às vezes, né, você pergunta para uma pessoa e fala assim, tá bom, e se Deus resolvesse te levar agora, você estaria salvo? Não, calma aí, eu não sei. Então você percebe que ela não, ela tem uma fé, vem pessoas às vezes de outras religiões que dizem que também tem fé, até fé em Deus. A pessoa acredita mais em um Deus, né, politeísta, alguma coisa do tipo. Mas não tem uma fé salvífica. A ideia aqui é essa, né? Ele pode te salvar, né? E João dá certeza que aquele que crê, sim, será salvo. Tá? E essa salvação, nós temos que entender também, que essa salvação, lembra que eu falei lá em Gênesis, ele diz que, né, o pecado afetou todos os aspectos da vida humana. Da mesma forma, a salvação afetará todos os aspectos da vida humana. É uma restauração, mesmo que não seja plena no momento, porque é um progresso, né, ela se desenvolve, né, durante a vida, mas nós alcançaremos a perfeição, né, na volta de Jesus, né? Quando estivermos com Ele, nos céus, nós alcançaremos essa perfeição. Mas à medida que estamos aqui, nós vamos nos desenvolvendo na fé, crescendo na fé. Eu digo que há, sim, uma parte divina nisso aí e uma parte humana, né? Você tem que cumprir ali as suas obrigações, buscar, né? Seguir a palavra de Deus. Bem, ainda aqui na apostila, na página 2, diz, leia Atos 4, de 1 a 12, e responda, existe algum outro caminho, nome ou meio para salvação além de Jesus? 4:12, ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Perdão, eu vou ler o 11 e o 12, eu li o 12, né? Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês já devem ter ouvido uma coisa do tipo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Bem, Pedro, o apóstolo Pedro, está dizendo que não. Só existe um caminho, e só existe um nome, né? Que é Jesus Cristo. Então, existe algum outro caminho, nome ou meio para a salvação além de Jesus? A resposta é não. Não existe. Você vai encontrar, sim, outras
talvez religiões, vai encontrar seitas, e que falam isso, que existe um outro caminho, que existe um meio, né, para obter a vida eterna. Não, ele diz que não há. Não é apenas Jesus. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo, né? O texto que acabamos de ler entra em choque com aquela velha ideia de que basta ser bonzinho, presta atenção, para herdar a vida eterna. Na carta aos Romanos 4:4, o apóstolo Paulo utiliza uma analogia interessante, uma figura, né? Ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Olha que coisa interessante aqui. É bem interessante isso aqui. Um trabalhador, depois de 30 dias de trabalho, espera a sua remuneração, pois para isso dedicou-se. E isso lhe é um direito, pois ele fez por merecer. Mas quando falamos de salvação, isso é importante, as coisas mudam. De acordo com Efésios 2, 8 e 9, vamos ler aqui. Efésios 2, 8 e 9. Efésios, depois de Gálatas, depois de 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. 2, 8 e 9, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou é dádiva, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o Paulo está aqui, ele começa argumentando lá em Romanos 4:4, né, aquela questão do trabalhador, do salário, ele trabalhou, é receber. Mas a salvação ela não funciona dessa forma. A salvação ela não é concedida ao homem por mérito ou merecimento. Então não basta ser bonzinho para ser salvo. O que Efésios está nos informando aqui, Paulo está nos informando por meio da carta dos Efésios, é que mediante a graça, é pela graça mediante a fé. Então, graça, eu vou colocar aqui aqui atrás, são algumas expressões que eu coloco o conceito dela, né, o significado. Você vai encontrar lá no finalzinho da folha, na folha 3. Né? E graça é o que? A disposição de Deus em abençoar o indivíduo sem levar em conta a sua real condição. Deus age baseado em si mesmo. Isso aqui é extraordinário, né? A gente chama de um favor imerecido, é isso mesmo. Mas Deus faz baseado nele mesmo. Isso é extraordinário. Ainda bem que é assim, né? No verso 10, ainda no capítulo em Efésios 12, ele diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Nós não somos salvos por meio das boas obras, e sim salvos para praticarmos as boas obras. Então, como eu falei, a salvação, ela atinge, né, afeta todos os aspectos da vida. E isso aí vai resultar em obras. E nós veremos o resultado de tudo isso, né? Essa transformação ela vai gerar frutos, podemos dizer assim. Por essa razão, eu estou dando aqui continuidade à leitura, a graça de Deus tem sido uma ofensa para muitos, que entendem que precisam ser bonzinhos para alcançar a salvação. Se você atentar para o cenário religioso mundial, verá claramente que só existem duas religiões no mundo, né? A da graça e a de obras. São essas duas religiões que eu estou falando. As outras dizem que há uma necessidade de fazer uma coisa. E aqui nós estamos dizendo, Paulo está falando o seguinte: Jesus já fez, você precisa crer. Somente isso. Ele já fez, você precisa crer para receber. E o cristianismo é o único que oferece a salvação pela graça mediante a fé. Quanto à segurança de nossa salvação, o que a Bíblia ensina? Estamos aqui na folha 2, no finalzinho. Leia João 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28. E vamos ler aqui, João 10, 27 e 28, ele diz o seguinte, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, né? Aqui é morrer, né? Estragar. Ninguém as arrebaterá da minha mão. Bem, aí eu botei aqui na folha o seguinte: sublinha as promessas feitas por Jesus nesse texto. Aí está lá, vida eterna, sim, uma promessa do segundo texto. Morte eterna, não.
Segurança? Sim, há uma segurança. Abandonar? Não, de forma alguma. Proteção? Sim, podemos dizer que sim. Né? Ele diz que ninguém as arrebatará de minha mão. É assim diz o texto. Bem, Paulo, em vários textos, mostra o quanto estava seguro em relação ao amor divino e sua salvação. Dentre os textos, gostaria de destacar o texto da carta aos Romanos, Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39, diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. A pergunta é: existe alguma coisa, circunstância, alguém que pode nos separar do amor de Deus? Não. Não pode. Inclusive, essa palavra, no texto original, o Novo Testamento foi escrito em grego, ela significa mais ou menos um litígio, né? Litígio, né? Como se fosse uma separação, um casal, alguma coisa do tipo, divórcio. Então, existe alguma coisa? Não. Nós vemos aqui a fidelidade de Deus, não é porque somos bons, não é porque somos fortes, né? Ele está falando que a obra de Deus é tão completa, é tão perfeita, extraordinária, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, claro, nós temos que atentar que essas coisas não nos eximem de responsabilidade. Não significa que eu devo fazer, como o apóstolo Paulo às vezes ele fala isso, né? Eu devo viver uma vida alheia, né? Indiferente, nada disso. Deus exige santidade. Essa santidade é uma exigência divina, né? Então nós temos que atentar para essas coisas, sermos obedientes. Nós somos parte, né, desse grande projeto de Deus, né? Ele usa a igreja nesse mundo, né? E eu às vezes entendo, e é verdade isso, que Deus nos resgata do mundo, né? Trabalha na nossa vida para que voltemos para lá para fazer diferença, né? Não para nos misturarmos a eles e, né, acabar manchados, né, com o mundo, mas para que sejamos luz, né? E por isso que ele fala desse elemento diferenciador. Nós somos a luz no meio das trevas, né? E o sal, né, para dar sabor ao mundo que está insosso moralmente, espiritualmente. E eu concluo o estudo com a seguinte ilustração. Uma família estava pescando no lago, quando começou o temporal. O pai remava o mais depressa possível para chegarem à praia. A menina segurava-se a mãe com toda a força, pois estava com muito medo de cair na água. A mãe tranquilizava a filhinha. Calma, querida, não tenha medo. Mamãe está segurando você. A menina segurava-se a mãe e a mãe segurava a filha bem junto a si, e ela era muito mais forte. Assim a menina se sentia salva, segura, fora de perigo. Tá? Que foi uma adaptação de Horinhas com Deus, de Marty Simon. E o desejo do Senhor, agora concluindo as minhas palavras, é que temos uma segurança tal em relação à nossa salvação, a ponto de não nos abalarmos, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte. É essa segurança que Deus deseja que tenhamos, tá? E eu, no final da folha, eu coloco expressões, termos bíblicos, que eu coloco o significado que às vezes umas pessoas que estão pegando pela primeira vez, né,
lendo a Bíblia, então vão encontrar, isso aqui é para facilitar, né? Todo estudo vai ter um tipo, né, um dicionáriozinho, né, uma coisa assim do tipo, tá? Um abraço para os irmãos, que Deus abençoe, eu espero que tenha sido claro, né, o estudo, e qualquer dúvida pode entrar em contato, até pelo canal ou pelo zap, porque os irmãos têm meu número de telefone, e um abraço a todos, Deus abençoe.